Pedimos o auxílio do alto dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa para que a nossa irmã, que fará uso da palavra, que ela sim possa ser bem intuída por esses irmãos e que nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados nesse encontro de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria Cristine. Vamos lá. É engraçado a gente falar boa noite, né, com essa claridade toda. Mas também, daqui a pouco, está acabando o horário de verão. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Então, essa é a diversidade que a gente tem, né, no mundo. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. E aí a gente vai, todo mundo junto, mas cada um, né, pensando e analisando as coisas de uma forma. E hoje, eu trouxe para a gente refletir algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, da Gênese. E fiquei pensando nisso, né? O nosso papel como espíritas. Né? O que a gente tem de diferencial? O que faz diferença na nossa vida a gente ser espírita? Né? O que faz diferença a gente vir ao centro, a gente conhecer, estudar as obras de Kardec, se dedicar a isso? Né? Então, refletir qual é o nosso papel no mundo, o que a gente tem que fazer, qual é a nossa ação baseados aí no conhecimento espírita, que é o que a gente procura, é o que a gente vem buscar. Né? E aí, a gente começa aqui na Gênese, de acordo, né, com o capítulo aqui 18 da Gênese, que é o último capítulo da Gênese, que é o livro da codificação, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. A gente tem, eu vou ler só um trechinho, porque assim, quem tem a Gênese, hoje a gente vai até, quem não tem hoje vai ter a oportunidade de ganhar, porque a gente vai sortear. Está lá nesse capítulo as instruções dos espíritos para esse momento que nós estamos vivendo no planeta. Né? Falam de transição. E aí eu destaquei só um trechinho aqui, vale a pena, quem tem a Gênese, dedicar um tempo, né, a essa leitura, a esse estudo aqui desse capítulo, porque é muito atual. Né? A Gênese foi codificada em 1868, então assim, já tem um pouco tempo, mas traz esclarecimentos maravilhosos e super atuais. E aí eu vou ler só um trechinho aqui, ó. É o item 7 da Gênese, desse capítulo. Porém, uma mudança, está falando dos sinais dos tempos, né, a gente percebendo. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. E a gente pode observar isso aqui de uma forma muito clara, né? Nós estamos realmente numa época de mudanças, de transição, onde as mudanças elas vão ocorrer. Só que quando a gente lê isso aqui, né, a gente, muitas vezes, a gente fica achando que isso, né, é uma coisa que vai acontecer só no exterior, só no lado de fora, que isso vai acontecer e a gente não vai fazer parte disso. Né? A gente lê, sinais dos tempos, a gente está observando isso tudo, mas afinal de contas, o que eu tenho a ver com isso? Né? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a mudança, ela vai acontecer de uma forma geral, mas essa mudança, essas transformações, elas começam a acontecer e devem começar a acontecer dentro de cada um de nós. Porque o geral, a mudança, a transformação, ela vai ocorrer, mas não é uma coisa externa que a gente vê e a gente não tem participação nisso. Nós estamos agora aqui encarnados no planeta. Nós somos testemunhas dessa era de transformação. Nós estamos vivendo os sinais dos tempos, ou não estamos? Isso é muito fácil da gente perceber.
Porque a gente vê toda uma agitação, um confronto de ideias, coisas que eram escondidas vindo à tona em todos os setores, em todas as situações, na política. A gente está vendo essa movimentação moral. E isso tem que começar por nós, porque a gente está vivendo isso e a gente, eu não tenho nada a ver com isso, como se a gente não estivesse, né, vivenciando isso. E não é assim, né? Como eu disse, há grandes mudanças e transformações. E elas vão começar por nós. E será que a gente está refletindo o suficiente sobre isso? Qual é o papel que nos cabe? E aí eu fiz alguns questionamentos aqui, coloquei assim, diante, né, dessa constatação de que a gente está vivendo esses tempos, qual é o nosso papel nesse momento? Qual a nossa contribuição? Né? O que nos cabe nesse momento? E aí a gente pode observar que é um papel muito importante, porque essas mudanças, elas geram transtornos, como a gente viu aqui, vimos aparentemente. E isso muda a energia, os fluidos. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos inquietos, aflitos, sem saber por quê? Gente, por que eu estou me sentindo assim? Dá uma angústia, uma aflição, e a gente não sabe o porquê. É porque essa mudança toda, ela causa essa confusão de energias. E nós temos muito a contribuir com isso. Porque nós sabemos que não há um caos, a gente não está aqui abandonado, está tudo fora da ordem, não. Nós, espíritas, temos essa noção. Nós sabemos, ao estudar o espiritismo, que nós estamos nesse momento, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, um planeta onde o mal prevalece, porque esse mal, essa ignorância, essa falta de conhecimento de moral é nossa. Né? Esse mundo está assim porque nós, espíritos que estamos aqui, nesse momento evolutivo, né? Porque isso não é uma situação eterna que nós vamos ficar. Não. É uma fase nossa, da humanidade que nós estamos vivendo nesse planeta, onde estamos sujeitos às intempéries da natureza. Isso sempre aconteceu. Né? A Terra, de vez em quando, aparecem aí esses flagelos destruidores, né, naturais. Né? E além de já ter isso, a gente, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de estar atento, de fazer a nossa parte, a gente anda alterando e muito a situação do nosso planeta. Tanto que eu botei lá e daqui a pouco eu vou falar sobre aquilo lá. Achei ótimo quando eu recebi aquilo lá, porque está todo mundo sentindo calor, mas ó, a resposta lá. Né? Está quente, eu não tenho nada a ver com isso. Como se as nossas ações, se os nossos pensamentos não contribuíssem para tudo isso. Né? É isso que eu acho importante, nós tomarmos consciência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E a gente não está só destruindo e contribuindo para essa poluição, para não cuidar da natureza. Nós também estamos contribuindo com pensamentos negativos, com essa falta de consciência do papel que nos cabe. Então a gente fica também invigilante com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Né? A gente vê aí a intolerância reinando, estamos com os nervos à flor da pele, né? E a gente não sabe por quê. O que a gente está fazendo? E nesse momento de transição, a gente tem que estar muito atento. Né? O que eu estou emitindo para o planeta? Com o que eu estou contribuindo ou não estou contribuindo? Né? Isso é importante. Como está nossa dedicação para o trabalho, né, de despertar de consciência? E por que a gente fala sempre disso? Consciência, a gente tem que aprender a ser mais consciente, despertar consciência. E aí, lá no Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, do conhecimento, né, da lei moral, na questão 621, Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
Então, por isso é tão importante a gente despertar essa nossa consciência em relação a tudo. Em relação ao nosso papel, aonde nós estamos inseridos. É importante porque está lá na consciência. As leis de Deus estão escritas lá. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo e nos aprimorando espiritualmente, tanto intelectualmente, em conhecimento e principalmente em moralidade, a gente vai aprendendo a ser mais lúcido, a agir com consciência, a agir com bom senso. Né? Isso é extremamente necessário. Sempre é, e principalmente nesse momento de turbulência, porque senão a gente vai junto aí na onda e aí a gente vê tudo isso aí acontecendo, essa falta de entendimento, e a gente vê muita depressão, muito suicídio, porque não se há conhecimento, não há o entendimento. E nós espíritas já sabemos, mas também não basta saber, a gente tem que transformar isso aí em ação para que isso, né, faça parte aí, nos auxilie. E aí, tem uma outra questão aqui no Livro dos Espíritos, que eu sempre gosto muito dessa questão e sempre trago aqui para a gente refletir, porque ela é muito clara. A resposta dos Espíritos ela é muito clara de qual é o nosso papel. Se nós somos seres espirituais, se a condição de espíritos é a nossa condição natural e verdadeira, o que é que nós viemos fazer aqui? Para que a gente precisa sair do plano espiritual e encarnar na Terra ou outros planetas? Qual é a finalidade? E é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que nós temos que encarnar? Para que temos que vir aqui? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Né? E aqui a gente vê, Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição, porque esse é o nosso objetivo. Deus nos criou tudo o que nós conhecemos, criou essa natureza maravilhosa que nós temos. Tudo na criação de Deus tem o selo, tem o carimbo da perfeição. Nada está errado. Tudo é perfeito. E é o nosso destino. Nós partimos de sermos criados simples e ignorantes e vamos, através dessas várias encarnações, passando por esse aprendizado aqui na Terra, até atingirmos essa perfeição. Claro, uma perfeição relativa, porque, né, perfeição absoluta, só Deus. Nós vamos atingir essa perfeição. Então, é com esse objetivo, de fazer com que a gente aprenda. Né? Cada vez que a gente vem, a gente aprende mais. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então a gente faz, a nossa tarefa, a finalidade de nós estarmos aqui encarnados, ela é dupla, ela tem duas finalidades de nós estarmos aqui, né? Como a gente viu aqui. A gente vai ajudar na obra geral da criação. Como que a gente faz isso? Com o nosso trabalho, dando a nossa contribuição. Cada um de nós tem uma aptidão, tem uma vocação, né? Por isso vivemos em sociedade. Todos são importantes dentro de uma sociedade. Não há mais pessoas ou trabalho mais importante que outro. Não, tudo é necessário, tudo deve funcionar em plena harmonia. Porque a gente está ajudando dessa maneira na obra da criação. E, ao mesmo tempo, desempenhando esse trabalho, nós estamos também nos aprimorando espiritualmente.
nós estamos aprendendo uma nova lição, uma nova tarefa, e aquilo ali vai nos ajudar a fazer melhores escolhas. Então, o nosso desenvolvimento intelectual ajuda a nós também nos desenvolvermos moralmente, entendendo que precisamos uns dos outros, que precisamos da natureza, e que se nós não aprendermos a lidar com tudo isso com muito equilíbrio e respeito, nós vamos sofrer as consequências, seja já nessa vida ou numa outra. Eu falava aqui semana passada, quando terminou a palestra da Cristina, que ela estava falando sobre herança e deixar bens, eu falei, o que adianta? Às vezes a gente fica preocupado de deixar uma condição boa para um filho, se daqui a uns anos a pessoa não vai conseguir viver no planeta sem água. E a gente acha, isso é um exagero. Não, não é um exagero, não. Basta a gente ver aí as transformações aí, como nós estamos interferindo na natureza. E isso pode acontecer. A gente já viu, já está vendo isso acontecer aqui no Brasil, em muitas regiões aí do Nordeste que já estão verdadeiros desertos e que não tem mais água. Né? Então a gente tem que pensar realmente sobre isso. Então a gente também progride. Né? A ação dos seres corpóreos, aí já é um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, olha que finalidade importante. Olha o nosso papel, que importante que é aqui. Essa resposta ela é muito clara, ela é muito objetiva. É claro que nós ainda, pelo nosso estágio, né, o estado evolutivo agora, nós temos ainda muitas dificuldades para compreender toda essa harmonia. Né? Com a doutrina espírita, esse entendimento ele já se amplia. Porque a gente já consegue compreender, eu não diria compreender, mas assim, já saber e buscando, né, compreender Deus. Foi a primeira questão que Kardec fez aos espíritos. O que é Deus? E eles respondem, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. E isso já muda completamente a nossa visão, o nosso entendimento. Porque a gente sabe que tudo o que acontece, e olha que nós estamos num planeta de provas e expiações, aqui, ó, nossa querida escola, está aqui, ó, nossa querida escola. E é muito importante a gente aproveitar esse momento aqui na encarnação. Por quê? Porque é a escola apropriada para que a gente se desenvolva, para que a gente contribua com o progresso de Deus. Tudo é progresso na natureza, tudo. Tudo está encadeado. Né? Não tem como falar isso e não lembrar do Zé Manel falando da questão 540. É do átomo ao arcanjo. Tudo é solidário na natureza. Todos os reinos funcionam em harmonia. E nós temos que compreender isso e desempenhar o papel que nos cabe. O que eu posso fazer? O que está no meu alcance? Né? E é exatamente isso. Se está aqui de uma forma tão clara, por que a gente tem essa dificuldade de agir assim? Porque nós estamos aprendendo. Nós somos recém-criados, né? Nós passamos aí por mundos primitivos. Hoje estamos aqui num planeta um pouco melhor, aí, um pouco superior na hierarquia dos mundos, mas temos muito a aprender. E é extremamente necessário. Porque a maior tarefa que a gente tem nesse progresso, que a gente está sendo submetido, nessas oportunidades que nos estão sendo dadas de crescimento, é isso. É trabalhar a nossa moral. É perceber e ser consciente do quanto nós ainda somos egoístas, orgulhosos. É um processo de autoconhecimento. E temos que aprender a fazer isso com naturalidade, com leveza, que aí é o grande desafio.
Porque às vezes a gente se cobra uma perfeição que a gente está muito longe de ter. Somos aprendizes, como disse a Cristina aqui na semana passada. Somos eternos aprendizes. Somos espíritos numa experiência corpórea, que é uma grande oportunidade. Porque nós estamos tendo uma oportunidade de nos desenvolver, de aprender a amar, aprender a respeitar o nosso próximo. E o primeiro lugar onde a gente tem que fazer isso é na nossa família, na nossa casa, que geralmente é o lugar mais difícil, porque é uma oportunidade de aprendizado, de nós estarmos juntos com espíritos que são simpáticos, que são antipáticos. Para quê? Para desenvolver exatamente o amor. O amor é a maior lei, é a maior de todas. É a lei do amor que deve nos unir, esse amor ele tem que ser por toda a natureza. Se nós temos que amar, se Jesus nos convida a amar até os nossos inimigos, né, que é uma coisa para a gente ainda que requer muito trabalho, então nós temos que aprender a amar toda a sua obra e fazer parte de tudo isso, né, de uma forma harmônica e tranquila. E a gente está, infelizmente, né, novamente, com uma outra tragédia aí, com o rompimento da barragem aí, né, dessa mineradora, que causou toda aquela situação de desencarne ali de vários espíritos, de vários irmãos, outro golpe aí na ecologia, né? outra desequilíbrio aí, ocasionando um desequilíbrio ambiental aí. De novo, nós estamos diante disso, né? Só que isso que a gente está vendo acontecer, infelizmente, novamente, é numa grande proporção, né? É uma exploração de uma mineradora para os recursos ali que a terra oferece. E, às vezes, na ânsia, na ganância de querer, de explorar, não é feito, né? Porque eles estão ali fazendo aquilo e tem uma consequência. E muitas vezes não há uma ação apropriada enquanto a cuidar desses rejeitos aí. E aí a gente vê de novo essa situação triste se repetindo. Mas aí eu fiquei pensando, e o nosso papel? E o que a gente faz? Porque a gente julga, a gente critica, mas no nosso âmbito pessoal, o que a gente faz com essas coisas que a gente aprende, que a gente vê que são necessárias? Né? Porque a gente acha que isso é longe, é o que eu falo, é sempre o outro que tem que fazer. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Uma vez eu assisti uma entrevista do Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, e ele falando, ele falou assim, essa frase me arrepia. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém, tipo, outra pessoa, isso é problema dos outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Como se a gente não tivesse nessa terrinha aqui. Como se eu não tenho nada a ver com isso. Vou voltar mesmo. Né? Porque quem pensa que só há uma existência, quem não é reencarnacionista, acha, eu vou poluir, eu não quero saber disso. Eu vou voltar para cá mesmo. E aí, quando a gente aprende que a gente vai... está submetida a uma lei também que é de ação e reação, aí a gente já começa a parar para pensar. Porque é aquilo lá, ó. Uma pessoa chega para o Sol e diz o seguinte, prezado Sol, vá em configurações, opções, brilho, reduza. Está quente demais. Aí o Sol responde, não mudarei minhas configurações. Vá nas suas configurações. Selecione aumentar número de árvores, reduzir as emissões de carbono, não poluir, proteger as florestas, aumentar o número de lagos. Altere a opção modo humano para automático. Então, assim, a gente, está muito quente. Não é possível. E muitos, não, está quente. Eu boto ar-condicionado na minha casa, eu tenho ar-condicionado no meu carro, no meu trabalho tem ar-condicionado. Então, esse negócio de aquecimento global, isso não me afeta, não tem nada a ver com isso. Né? E aí, a gente esquece que, querendo saber ou não,
fazer alguma coisa ou não, não vai fazer com que a gente não sofra as consequências, porque está todo mundo sentindo muito calor. O frio tá, né, nos Estados Unidos lá tá nevasca, tudo ao extremo. É claro que a gente sabe que a Terra ela passa por essas mudanças. Isso é da própria constituição física do planeta. Vão ver essas mudanças. Mas nós, humanos, estamos acelerando e modificando isso de uma maneira absurda. E temos que prestar atenção nisso. Ah, por que não? Ah, eu faço tão pouco. Ah, mas faça. Recicle seu lixo. Preste atenção no seu consumo de água. Podendo ir a pé, podendo andar de bicicleta, opte por isso. Tem família que tem 3, 4 carros, uma família só. Então a gente precisa pensar nisso. E tem tudo a ver com o que a Cristina estava falando aqui na semana passada, sobre os bens materiais. Um consumismo exagerado. Uma produção de resíduos sem fim. Porque se deixar, a gente quer trocar de celular 3, 4 vezes por ano, e aí gera aquele lixo. Você compra um celular, vem bateria, vem isso, vem aquilo, um monte de coisa. Aí quando você vai comprar um outro aparelho, você joga aquilo, descarta de qualquer forma e compra outro e vem. É um consumo exagerado. De ter muito, ter bens materiais. É claro, como a gente vai ver aqui, não é para ninguém viver como era na época das cavernas. Nem estamos fazendo apologia à pobreza. Não, todo mundo quer ter conforto. Né? A conquista do bem-estar não é um problema. Né? Não temos que, não, se a gente tem acesso à tecnologia, não posso usar porque vou poluir. Não, não é assim, mas é saber usar todos esses recursos que nós temos aqui e que são finitos. São finitos. Né? É a exploração, é carvão, é petróleo, e aí a gente vai, pode falar, posso ficar aqui, fazer um seminário sobre isso, né? Mas a consciência do que nos cabe é preciso que a gente tenha. O que está ao meu alcance fazer? Eu não posso refletir? Será que eu não estou consumindo muito? Para que eu preciso desse exagero? Prestar atenção, porque a gente às vezes usa determinadas peças ou roupas e que a gente às vezes não sabe em que condições tem gente sendo explorada para fazer aquilo, para fabricar aquilo. Né? Então a gente tem que estar mais consciente disso. E aí, vamos agora estudar alguns itens aqui de uma lei divina que é extremamente importante, que é a lei de conservação. E hoje eu estudando essa lei de conservação, é o que a gente, às vezes, na terça-feira que a gente fala. A gente estuda, mas às vezes a gente não capta direito aquela mensagem. Não é o momento. E aí a gente, quando volta, passa um tempo depois e vai ler, a gente vê, gente, parece que eu nunca li isso. Parece que eu nunca estudei isso. Porque a gente vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo, né, o nosso entendimento. E isso aconteceu comigo hoje nessas questões aqui que a gente vai ler. E aí é o capítulo 5º, que fala da lei de conservação. Aí vem falando aqui no item meios de conservação. A questão é a 704. Eu só separei algumas aqui, selecionei algumas para a gente estudar aqui, que vão nos ajudar muito a compreensão aqui. 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Né? Claro, se ele nos deu essa oportunidade, nos criou para a gente se aperfeiçoar, é claro que ele também ia dar os meios, ele ia dar os mundos para que a gente se desenvolvesse. Né? É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Questão 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem?
E a gente vê muitas pessoas que não têm acesso à alimentação, que estão passando fome, morrem de fome. Por quê? A terra, né, nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem. Vamos prestar bem atenção na resposta. Ó. É que o homem a negligencia, o ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte? E tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo, não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Olha a resposta. É isso que a gente vê acontecer. Em várias situações, esse desastre com a mineradora é só um exemplo. Só um exemplo do uso indevido, do uso exagerado, de não prestarmos atenção no impacto que essa exploração da terra, da natureza, vai nos causar. Qual é o preço que nós estamos pagando e vamos pagar por isso? Porque é só explorar. A terra dá o necessário. Deus proviu, né? Provê a todos a sustentação, a se alimentar. Mas por que não ocorre? Por causa da nossa inferioridade. Nós não entendemos que nós temos que utilizar, mas utilizar com equilíbrio, com bom senso. E aí a gente acusa a natureza, tudo modificado, está muito quente. Como se a gente não tivesse nada a ver com isso. Como se as nossas ações não influenciassem. Olha que resposta, né? Vamos prosseguir aqui. Vamos já para 715. Necessário e supérfluo. Como pode, questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. A gente sabe que quando a gente foge aí do que é necessário, né, na nossa alimentação, no nosso consumo, em todas as situações da nossa vida, a gente sabe que a gente acaba conhecendo o que é necessário, né, quando a gente abusa, né? E é assim com a gente, nas várias situações que nós temos. Nós vamos aprendendo às custas das nossas próprias experiências. É aquela questão, muitas vezes a gente reclama das situações, estamos em alguma situação que nos aflige, e a gente fica, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu queria que uma coisa diferente acontecesse na minha vida. Mas o que você está fazendo de diferente para que aquilo aconteça na sua vida? A gente quer a mudança, a gente quer que isso apareça, né? Que isso venha de fora. Só que as soluções estão dentro de nós. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então é com a gente, o trabalho é com a gente. A gente precisa, se a gente não está satisfeito com uma situação na nossa vida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar os recursos e os caminhos para mudar. Aí sim nós vamos ter resultados diferentes. Ficar fazendo a mesma coisa e querer que os resultados sejam melhores, não vai funcionar. Então, cabe a cada um de nós, né? A natureza, 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável.
a natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades artificiais, né? E a gente sabe que quando a gente encarna, o quanto nós somos influenciados pela matéria, né? A matéria, ela nos fascina. Nós ficamos enebriados com a matéria. E, por vezes, ficamos cegos, achando que ter as coisas, que consumir, isso vai nos trazer felicidade, isso vai nos trazer paz. E, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Porque a pessoa pode estar numa situação de vida muito ruim, sei lá, e de repente ganha na loteria. Ela vira uma pessoa rica, com dinheiro. Mas, às vezes, não vai saber o que fazer com aquele dinheiro. Não vai utilizar aquilo de uma forma adequada. Zé Manel sempre falava, né, que se o nosso anjo da guarda, quando a gente via aquelas cenas, aquelas filas, né, quando estava a Mega Sena acumulada, ele ficava assim, o anjo da guarda está lá, ó, não acerta, não acerta. Você pensa no número, o anjo da guarda pede para botar outro. Por quê? Porque não saber ter a riqueza e não saber usar é muito perigoso, nós sabemos disso, né? Então, às vezes a gente olha, eu queria tanto conquistar as coisas do mundo, ter carros, poder viajar. Que bom quando a gente pode fazer isso, coisa boa é viajar, gente, conhecer outros lugares. Eu falo, não é apologia à pobreza, nós não estamos falando isso. É bom a gente poder, mas estamos no mundo e vamos usar as coisas enquanto estamos aqui. Se nós soubermos usar isso, que bom para nós. Porque quando a gente desencarnar, fica tudo aqui na Terra, né? E o que isso nos proporciona, a riqueza, a pobreza, as provas e expiações que a gente passa, isso sim é que vão nos ajudar, né? Vão ser conquistas espirituais, que não vão ser roubadas, que não vão ser perdidas, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem um supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência, né? E a gente vê isso também acontecer, se enriquecendo ilicitamente, explorando as pessoas, utilizando aquele recurso que lhe foi oferecido, que foi propiciado a pessoa a ter, mas não para benefício próprio, para ajudar. Por isso que a gente fala que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque ela é concedida por Deus para que aquela riqueza seja repartida. Você possa, com aqueles recursos materiais, ajudar ao seu próximo que não tem nem o necessário. E às vezes a gente vê o contrário. Pessoas que exploram, que enriquecem, explorando os que não têm. A gente vive aí ainda, infelizmente, no nosso mundo, a escravidão. É a escravidão moderna, né? Não tem ninguém sendo vendido na praça, nem acorrentado, mas estão aí trabalhando, desempenhando trabalho escravo, sendo, né, não tendo seus direitos, que já são uma conquista da humanidade, mas não têm seus direitos respeitados, que estão aí nessa condição. A gente ainda vê isso, né? Mas, infelizmente,
essas pessoas ainda não entenderam a lei de Deus, como a gente viu aqui, né? Aí vamos aqui para a questão 718. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então a gente tem que realmente cuidar da saúde, temos que cuidar do espírito e do corpo também, porque ele é importante. Ele é o nosso instrumento de atuação no mundo. Ele é o que nos proporciona estarmos aqui interagindo, aprendendo, evoluindo. Então temos que cuidar do espírito e do corpo, precisamos, através do trabalho, né? Isso tudo é possível e necessário, né? O homem é censurável por procurar o bem-estar? É o que eu estava falando aqui. É crime a gente procurar o bem-estar, a gente procurar estar melhor. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, não é crime nós queremos melhorar. Não é crime querermos ter uma vida próspera e uma vida abundante, não. Claro que não. Isso é bom. Porque através do dinheiro, do material, a gente pode conquistar muitas coisas. Nós temos as nossas profissões, as nossas atividades. O dinheiro nos proporciona ter mais conhecimento, porque a gente pode investir em cursos, a gente pode investir em conhecimentos. Isso é maravilhoso. Mas é entender como nós vamos lidar com ele. Não é nos apegarmos ao dinheiro como se ele fosse resolver todas as nossas questões. Nós sabemos que não é assim. E aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem uma... Deixa eu ver qual é aqui. Tinha até separado, mas eu achei que não ia dar tempo. Deixa eu ver aqui. Então a gente tem que aprender, né, a usar tudo que nos foi dado com equilíbrio, né? Acho que é aqui. 205. Que é uma passagem muito... deixa eu ver. Está dentro do capítulo Servir a Deus e a Mamon. Instruções, isso. Aqui. Na instrução dos espíritos, né? Quando Pascal, em Genebra, em 1860, nos dá a seguinte comunicação, falando sobre a verdadeira propriedade, né? O que realmente é nosso? O que a gente pode dizer? Não, isso é meu, isso eu vou levar comigo, isso é minha conquista espiritual. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Nós não temos nada, nós estamos utilizando tudo que nós temos. Não é nosso, é um usufruto. Olha que interessante. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que ela traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso neste país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis.
Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? O que trazes? Essa é a pergunta que nos será feita. E o que a gente vai responder? Vamos a gente começar a pensar, né? O que trazes? Falei, meu Deus, o que eu vou levar? Não sei, porque a gente não sabe ainda quando a gente vai levar, porque a gente não sabe quando a gente vai. Mas é bom a gente pensar nisso, o que a gente está botando na nossa bagagem, o que realmente importa. Porque é isso, você está trazendo o quê? Qual foi o bem que você promoveu? Quanto você ajudou? O que você fez com a riqueza que lhe foi oferecida, que você conquistou com o seu trabalho honesto, sem explorar ninguém? Qual o benefício que você semeou? O que trazes? Vamos pensar bem nisso aqui, nessa pergunta, né? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios. Mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então, sejas bem-vindo. É teu, e teu é o primeiro lugar onde as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Bem claro também, né? O objetivo aqui é essa comunicação. O que você traz? O que a gente está levando? Então é importante a gente estar aqui, usar, conquistar as coisas materiais pelo nosso esforço, mas entendendo que estamos utilizando isso, não é nosso. Nós não vamos levar nada conosco, nada. Vamos levar isso, o bem, a inteligência, as qualidades morais. Isso são atributos do espírito. São conquistas espirituais que não se perdem. Mas precisamos estar mais atentos, mais conscientes de como nós estamos passando aqui pela Terra. Ah, é uma passagem? É uma passagem. Mas como que nós estamos passando por aqui? Qual é a nossa história? Qual é a nossa contribuição ao passar por aqui? E não tenhamos dúvida que não é, né? Vamos passar, não, é a minha última encarnação aqui na Terra, não vou voltar. E se não vier para cá, não se preocupem, lugar não falta, né? Temos aí bilhões e bilhões de planetas semelhantes à Terra. Então não fiquem preocupados, né? E a gente também, nessa situação toda, a gente fica, meu Deus, e se aconteceu uma guerra, uma coisa e for destruída? Está lá, está aqui no livro dos Espíritos, né? É um mundo totalmente formado, pode deixar de existir? São umas perguntas que a gente fica assim, meu Deus, mas não quero saber a resposta, não. Mas está aqui, a gente tem que estudar, a gente tem que saber. O mundo formado. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Então, assim, pode. Lugar não vai faltar para a gente ir, porque a gente não é um corpo, a gente não é matéria, a gente é espírito. Então, a gente pode ir para outras moradas aí da casa do Pai, continuar o nosso crescimento, né? Não sei se eu vou achar agora, não. Deixa eu ver. Aqui, 41. Achei. Um mundo completamente formado
pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Simples assim. Então, meus queridos, vamos continuar estudando, vamos aproveitar esse conhecimento espírita para avaliarmos como estamos agindo, como estamos interagindo nesse mundo, qual é a nossa contribuição na nossa energia, no nosso amor, porque nós vamos receber o que nós dermos. Então vamos procurar essa harmonia, fazendo a nossa parte, ser cada dia mais consciente do que precisamos transformar, do que precisamos reciclar em nós, e vamos levar isso aí também para dar uma ajuda à natureza, porque precisamos disso, né? Somos nós os primeiros a sermos prejudicados. E temos que respeitar e amar toda a criação de Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.